Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. E hoje eu quero falar com você sobre 7 acordos que você pode fazer com a babá. Mas se você é novo aqui no canal, eu quero me apresentar para você. Eu sou Michele Coelho, advogada especializada na área trabalhista. E sendo novo aqui no canal, já vem aqui, se inscreve no canal para você aprender a contratar, lidar e não ter problema trabalhista com a empregada doméstica de confiança. Já aproveita, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Vem aqui também e curte esse vídeo para o conteúdo alcançar mais empregadores domésticos e profissionais da área trabalhista. Mas agora, vamos colocar a mão na massa. E o primeiro acordo que eu quero falar com você, para você fazer com a babá, é sobre as responsabilidades dela dentro da sua casa e junto com a sua família. E esse primeiro acordo serve tanto para você que está começando a contratar a empregada doméstica, a babá, agora do zero, também serve para você que já tem a babá aí na sua casa. Por quê? Porque se você já tem a babá na sua casa, você vai ter que também realinhar as expectativas, se você não está feliz com a forma que ela realiza as atividades hoje. Então, a primeira coisa, pega um papel e caneta, descreve todas as atividades que a babá precisa desempenhar na sua casa e junto com a sua família. Depois que você descreveu todas essas atividades, você vai ter uma maior clareza sobre quais são as responsabilidades da babá. Se você está começando a contratar agora do zero, você já na entrevista, conversando com a babá, você já vai trazer o que ela precisa realizar. E isso vai te dar uma maior clareza sobre o grau de experiência que você precisa que a babá tenha, se ela precisa ter algum tipo de habilidade para trabalhar na sua casa, junto com a sua família. E se você já tem a babá na sua casa, vai te ajudar a avaliar a sua contratação. Se ela está desempenhando bem as atividades, se tem algum feedback que você possa passar para a babá, ou se talvez não é melhor até trocar a profissional. Então, o primeiro acordo que você precisa fazer, alinhar as expectativas, se você já tem a babá, ou então ter clareza sobre as atividades dela na sua casa e família antes de começar a contratar. E aí, nesse acordo, você vai conversar com ela e estabelecer o que precisa ser realizado. Aqui é muito importante também a gente falar sobre um cuidado específico com o acúmulo de funções. Por quê? Porque a babá, por mais que ela é uma função, um tipo de empregada doméstica, ela tem que realizar atividades específicas da função da babá, que é ficar mais focado na criança que ela está cuidando. Então toma muito cuidado com isso para você não ter nenhum tipo de problema na justiça do trabalho. Depois, um segundo acordo que é muito importante você ter com a babá é um acordo escrito que se chama contrato de trabalho. Nesse contrato de trabalho, você vai estipular o que é certo e errado dentro da sua casa e num trabalho junto com a sua família. Então você vai colocar qual que é o valor de salário, se tem benefícios que você vai pagar para babá, você vai colocar sobre a jornada de trabalho, vai colocar sobre as horas extras, e aqui eu indico que você coloque no contrato de trabalho que as horas extras só poderão ser realizadas com autorização. Você vai ter também se você vai compensar essas horas extras ou se você vai efetuar o pagamento. Você vai colocar sobre sigilo. Essa profissional tem acesso a todas as informações da sua casa. Você vai colocar sobre redes sociais. Ela pode sair tirando foto da sua casa e publicando, tirando foto dos seus filhos? Então, aqui no contrato de trabalho, você tem que colocar tudo. Uso de uniforme, tudo precisa estar bem descrito. Por quê? Porque aqui você vai colocar o que é certo e errado nesse trabalho. Depois que você fez a parte de contrato de trabalho, um terceiro acordo importante é o período de experiência. Aqui no período de experiência, você vai acordar o prazo do período de experiência. Então, você pode ter um período de experiência de até 90 dias e você pode fracionar em duas partes. Pode ser 30, 60, 60, 30, 45 mais 45, mas as duas partes não podem ultrapassar os 90 dias. E aqui uma observação. Olha se na sua região tem convenção coletiva de trabalho, porque se na convenção coletiva de trabalho tiver algo, você precisa respeitar o período de experiência que está estabelecido na convenção coletiva de trabalho. Depois disso, você lembra que um primeiro acordo que nós falamos aqui no vídeo é sobre as responsabilidades dessa babá? Então, aqui no período de experiência, você já precisa ter essas atividades descritas, porque você vai começar a avaliar se você contratou a babá que os seus filhos, que a sua família merece.
E aqui você precisa ter tempo, estar próximo da babá, você precisa ver se ela tá gostando também de realizar o trabalho na sua casa, se tem algo que pode ser melhorado. Então, essa comunicação, esse acordo, ele precisa acontecer da melhor maneira, da forma mais clara, da forma mais transparente. E aqui, um quarto acordo que eu descrevi para falar também com você é sobre o acordo de câmeras. O acordo de câmeras, ele é extremamente importante, por mais que muitas famílias não deem atenção. Quando você tem câmeras na sua casa, você precisa informar para a babá que ela está sendo filmada. E você, inclusive, precisa pôr por escrito que as filmagens, elas não pegam o quarto que ela usa, o banheiro que ela usa, e você tem que deixar bem claro que a privacidade dela está sendo respeitada. Então, o acordo de câmeras, ele precisa ser feito por escrito. Depois disso, um quinto acordo que nós temos que falar aqui é o acordo para viagem. O acordo para viagem é toda vez que a babá for viajar com você e com a sua família, você precisa fazer um acordo escrito com ela. E aqui você precisa colocar a data de ida da viagem, a data de volta da viagem. Você tem que colocar para onde vocês estão indo e ela tem que aceitar essa ida, essa viagem. Esse acordo para viagem, ele é obrigatório, porque nessa viagem você vai pagar as horas efetivamente trabalhadas, mas nessas horas vai ter um adicional de 25%. Então, é muito importante porque esse acordo ele é obrigatório. Um sexto acordo que eu coloquei aqui é a redução do intervalo. Então, quando você contrata uma babá para trabalhar 8 horas diárias até 44 horas semanais, que ela tenha um intervalo de 1 hora, esse intervalo ele é obrigatório, e você fala assim, ai, Mi, mas a minha criança, ela fica o tempo inteiro acordada, não tem como a babá ela tirar esse intervalo de 1 hora, ou será que eu vou ter que contratar uma babá para cuidar desse intervalo de 1 hora? Calma, gente, não precisa de tudo isso. Então você pode reduzir o intervalo de 1 hora da babá para 30 minutos. Porém, esse acordo ele precisa estar por escrito. Então, para fazer essa redução, esse acordo por escrito, ele é obrigatório. Um sétimo e último acordo que eu coloquei aqui para você fazer com a babá é a demissão por acordo. Muitas vezes, isso acontece bastante. A babá não tá feliz no trabalho com a família. Você também não tá muito feliz ali com o trabalho da babá. E você simplesmente não quer fazer uma demissão sem justa causa, porque você entende que a babá também não tá feliz, tá forçando a barra para sair do trabalho. Então, tem uma alternativa. Essa alternativa é a demissão por acordo. Nessa demissão por acordo, o empregador doméstico assume que não tá rolando mais o contrato de trabalho e a babá também assume que não tá rolando mais o contrato de trabalho. Então, os dois querem finalizar o contrato de trabalho. Então, aqui a gente tem uma demissão por acordo. Nessa demissão por acordo, tem que conversar com a babá e deixar tudo muito claro. Por quê? Primeiro ponto, ela não vai ter seguro-desemprego. Segundo ponto, ela vai sacar 80% do fundo de garantia. E a multa de 40%, que a gente paga de forma antecipada no trabalho doméstico, a multa de 40% do FGTS, a babá vai ficar com a metade. Então, metade volta para o seu bolso e metade vai para a babá. Essa demissão, ela precisa ser feita da forma escrita, precisa lançar no sistema do e-social, tem que ser tudo muito bem conversado com a babá, para você depois não ter questionamentos, não ter problema com a profissional. Então é isso, gente. O que eu queria trazer para você hoje sobre 7 acordos que são possíveis de fazer com a babá e que muitos empregadores não sabem, é para você começar a fazer uma melhor gestão desse contrato doméstico na sua casa. E se você quer se aprofundar mais e aprender a contratar, lidar e não ter problema trabalhista com a sua babá, inclusive se você quer ter acesso ao modelo de contrato de trabalho e de todos esses acordos que eu falei aqui e ainda ter uma vez por semana um encontro ao vivo em grupo comigo, eu vou deixar aqui embaixo o link do Doméstica de Confiança para você conhecer. Eu te vejo então no nosso próximo vídeo do YouTube.